deixa eu abrir o texto, porque veio à minha mente agora, quando eu me aproximava, e nós vamos chegar. Realmente o texto é em 1 Reis. A minha mente primeira estava certa, depois o processador trabalhou de forma diferente. Isso é porque o processador vai ficando ultrapassado. 1 Reis, capítulo de número 3, alguns versículos que diz assim, a partir do versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o menino desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deixou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Aleluia. E disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Nós estamos diante de um texto muito interessante. Um texto em que vieram perante os homens a aprovação de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Um rei escolhido por Deus para ministrar sobre Israel. E os homens o aprovaram e o temeram diante deste fato. Quando se apresenta perante o rei 2 mulheres, e além de ser 2 mulheres, eram prostitutas. Louvado seja Deus. As 2 estavam grávidas e tiveram o seu filho. O parto fora quase igual, diferença apenas de 2 ou 3 dias. Não havia muita diferença. Porém, nós vemos no texto
que uma daquelas mulheres dormiu despreocupadamente, não cuidou bem do seu filho e ainda o matou dormindo por cima dele. Morrera sufocado pelo peso da mãe. Porém a outra cuidava bem do seu filho que tivera. Aleluia. E vendo aquela mãe que o seu filho estava morto, foi na surdina e trocou o menino, o morto pelo vivo, e levou o vivo consigo, deixando sobre a cama, sobre o seio da outra, o menino morto. A Bíblia diz que quando aquela mulher acordou, a sua preocupação, a sua primeira preocupação ao acordar, foi amamentar o seu filho. Não foi de se levantar para beber água, não foi de ir para a cozinha comer alguma coisa, não foi de fazer alguma coisa em seu benefício, mas primeiramente, aleluia, ela lembrou-se em amamentar a sua criança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu posso, aleluia, imaginar que ao acordar, a preocupação dela. Quantas horas eu dormi e a criança está com fome? Por que não chorou? Já foi logo amamentar a criança. Mas a criança estava morta. A Bíblia repete 2 vezes ao amanhecer do dia. Isso quer dizer que nas primeiras horas do raiar, ela percebeu a criança morta. Mas só veio depois de alguns minutos, algum tempo, que ela veio observar a criança com mais clareza. O texto é claro. E quando ela observa a criança, ela sente como mãe: esse não é o meu filho. Esse menino morto não é a minha criança. E foi até a outra e observou e disse: esse filho que você está com ele está me roubando. Esse filho é meu. A confusão foi para o rei. Para o rei Salomão julgar, ainda jovem, ainda criança, sentado no trono, onde os anciãos estavam com cuidado sobre as decisões do rei, pois ainda era um rapazinho, assumido o trono, em torno de 14 anos de idade. O que faria Salomão? Aleluia. Mas o rei, cheio da sabedoria de Deus, ouviu as mulheres, ouviu o sentimento da mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos relata que ao ouvir a história detalhadamente, ele toma uma decisão. Eu não tenho como resolver esse problema. Aleluia. Eu não tenho um circuito de câmera lá na casa dessas mulheres para ver quem está falando a verdade. Não tinha uma tecnologia que hoje pode ser instalada. Salomão simplesmente olha para elas e diz: trazei os meus servos uma espada. Eu posso imaginar os súditos de Salomão, a surpresa que tiveram quando ele diz: tomai a espada e partiu a criança no meio, a viva, e dê a metade a uma, metade a outra. Irmão, os anciãos que estavam com ele, eu fico imaginando como eles ficaram. Os príncipes que reinavam com ele, os sacerdotes que estavam à sua retaguarda, os homens que lhe auxiliavam, que estavam ali. Como ele imaginou isso? Meu Deus!
que é que vai acontecer agora? Um assassinato em Israel. O rei enlouqueceu. Uma criança, isso sabe administrar não. Isso não sabe administrar. É louco esse menino. É um calça curta. Mas a sabedoria de Deus estava nele. Aleluia! Ele poderia ser um menino, poderia ser considerado um calça curta, poderia ser considerado um novato, mas a sabedoria de Deus estava nele. Aleluia! Glória a Deus! E quando as mulheres escutam aquilo, uma delas fica calada. Nem está aí. Estou nem aí. O que o rei disser está bom demais. Mas a outra, a verdadeira mãe, aquela que ama, aquela que sente dentro das suas entranhas de onde vieram a criança, ela disse: rei, não faça isso. Dê o menino vivo para ela. Dê para ela criar. Fique com ela, criança. Mas eu quero a criança viva. É meu, mas eu quero que fique com ela. Dê vivo, não mate. Mas aqui não era mãe, que não sabia o valor daquela criança para ela. Está certo, seja como o rei disse. Partiu, metade para ela, metade para mim, está resolvido. Irmão, aquela mulher, a verdadeira mãe, vinha de uma raiz de amargura de vida, prostituta. Possivelmente, ninguém sabia quem era, nem o pai da criança. A Bíblia nem cita quem é pai da criança, mas cita que era o filho de uma prostituta. Mas a mãe, a verdadeira mãe, estava preocupada. Posso não prestar, posso não valer nada, posso não ser a mulher que muitos desejavam ver, mas eu quero que o meu filho tenha uma vida digna, que o meu filho cresça dignamente, que o meu filho seja educado, que tenha o melhor na sua vida, que seja abençoado. E o que eu posso fazer para salvá-lo, ainda que tenha que entregá-lo a outro para criar, mas eu quero vê-lo vivo. Se não sou a mãe que muitos esperavam que eu fosse, mas quero que meu filho seja um dia o pai que todos esperam ver. Aleluia. A verdadeira mãe, irmãos, ela luta para ver a felicidade dos seus filhos. Por isso que o inimigo tem tirado o puxão de orelha das crianças. A mãe hoje não pode dar um puxão de orelha, dar um tabefe, que o vizinho já está ligando. Ó, vem aqui o conselho tutelar, viu? Está demais. Está demais o quê, irmão? Cipó de goiaba. Bota o menino no caminho para andar. Ora demais. Cipózinho de goiaba não mata ninguém. Aleluia. Eu trabalhei numa igreja que tinha um menino muito peralta. Peralta demais. Agora ele era bem astuto, viu? Desse tamanho assim, ó. Mas quando chegava no culto de doutrina, ele ficava aperreando a mãe. Mãe, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. A mãe vai, sabe onde ele ia? Para o vizinho assistir novela da casa dele. Corria, não ia para casa não, ia para o vizinho assistir a novela. E quando a mãe dele segurava, ele ficava aperreando. A mãe dele era uma dirigente de ciclo de oração. Eu observei aquele negócio, aí fui, chamei a mãe dele, disse: oi, mãe, me diga uma coisa, que negócio é aquele seu filho? Toda vez ele aperreando. O que é aquilo? Eu disse: mãe, ele quer ir embora, e quando acabar vai para a televisão dos vizinhos. Quando eu chego em casa, 9 horas, ele não está em casa não, está na televisão do vizinho. Eu disse: a senhora vai fazer assim não. Escute meu conselho. Pois não, pastor, pode falar. Eu digo: a senhora é a zeladora da igreja, não é?
Ela disse, "Ô, pronto, quando a senhora vir de tarde zelar, a senhora está com um cipó de goiaba. Bote lá no banheiro das irmãs. Deixa lá no banheiro das irmãs, o cipózinho de goiaba. Quando ele começar ali a aperrear, a senhora pega ele pela mão e leva para lá. Que eu vou cantar aqui bem alto para ninguém ouvir o que a senhora está dizendo a ele. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Enquanto eu estiver cantando, a senhora aconselhe ele com cipó de goiaba lá no banheiro, que ele nunca mais vai estar pedindo para sair do culto. Agora eu disse isso, irmão, num culto de doutrina, na frente dos irmãos e na frente do menino. Ele escutando. Não precisou ela usar o cipó de goiaba. Porque ele já ficou com medo dela. Ela trouxe o cipó de goiaba, mas não precisou não. Ele não aperreou mais não. Viu? Nem precisou usar, porque eu disse no culto de doutrina, na frente da igreja, e na frente dela e na frente dos meninos. Ele escutando. Eu disse, está vendo? Pegue ele, quando ele aperrear, leve lá para dentro. Ó. Aconselhe ele, ó, com o cipózinho de goiaba, que eu vou cantar aqui. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Bem alto, que é para ninguém escutar a sua conversa com ele lá dentro. Irmã, foi um santo remédio. O menino cresceu na igreja, obediente, e hoje é um crente firme, viu? Aleluia, casado e obediente e firme no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque crescendo ele não se desviará. Aleluia! O carinho da mãe, irmãos. A mãe que ama, ela luta pelo bem-estar do filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Salomão assim, aleluia, pôde com justiça fazer aquele julgamento. Quando a mulher se pronunciou, dai o filho vivo a ela, Salomão disse, pare, não mate o menino de maneira alguma. Tomai a criança e entregai a esta mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Ela é sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Honra teu pai e a tua mãe. Aleluia. Honra teu pai e a tua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Porque um dia crescerás e serás pai e serás mãe. E terás honra de teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, agora eu gostaria de perguntar se há nesta noite alguém aqui presente que ainda não é evangélico, ou que já foi evangélico e está afastado, e hoje quer dar o prazer, a felicidade à sua mãe, a Deus, aleluia, Pai de todos nós, aceitando Jesus como Salvador. Dê alegria à sua mãe nesta noite, porque a igreja é a nossa mãe espiritual. Aleluia. Há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Onde está uma alma para Jesus agora? Volte para Jesus agora. Aceite Jesus como teu Salvador. Onde está? Onde está uma pessoa? Aleluia. Onde está uma pessoa? Eram 100 ovelhas. É para você que está desviado, ó, escute. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco. Toda a igreja, e pelas montanhas. Onde está uma pessoa para Jesus? Vem agora. Vem em nome de Jesus. Levante a sua mão e venha em nome de Jesus. Tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Escute aí,
essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas ao buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus